E fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu vou reagir aqui ao vídeo do Hardware Unbox sobre a 9060, sobre a 9060 XT 8 GB. Ruim. Compre, veja esse vídeo, não compre antes de assistir esse vídeo, tá ligado? Assista antes de comprar. Ou que seja, vamos lá. O cara é referência no mundo do hardware, tá ligado? E não tenho o que falar. Yesterday, I checked out the 9060 Ó, XT for the first time, and I was pretty happy with what I found. Of course, there's the whole pricing thing to work out, but that rather large issue aside, it was a solid product. So, happy days. We finally have a decent entry-level GPU. Well, yes and no. But before we get to that, temos uma placa de vídeo de entrada boa, sim e não. Mas antes de chegarmos lá, ele vai today's sponsor spot is falar brought to uma you by propagandinha Antec aqui. and their Vamos Flux pular. Pro. They just love to copy NVIDIA, and rarely is that the right play. And in this Vitória clara. Eles adoram copiar a NVIDIA e raramente essa é uma jogada instance, certa. it's hard to believe that Nesse it caso é is. difícil Now, acreditar. if you remember, A legenda ela fica meio estranha, galera, porque é a legenda automática do próprio YouTube, tá ligado? not that long ago, NVIDIA released the RTX 5060 Ti, just a few months ago now, and almost everybody agreed that while the 16GB model was okay, the 8GB version was an anti-consumer abomination. O problema das versões de 8 GB, galera. Por exemplo, eu tô usando essa 2060 de 12 GB aqui. Cara, ela tá saindo muito bem porque ela tem muita VRAM. E nos jogos mais pesados ou resoluções mais altas que requer mais VRAM, isso ajuda muito. Você pega uma placa de vídeo de 6, de 8 GB aí, cara, que vai passar veneno, por exemplo, no Indiana Jones, no Stalker 2, no Clair Obscur Expedition 33, 3060 Ti, 3070, 3070 Ti passando sufoco nesses jogos aí, hein? Até mesmo no Warzone, quanto mais VRAM você tiver, melhor. Yeah, look, it really wasn't that long ago, but it was long enough that AMD could have learnt from NVIDIA's mistakes and not released a product with two very different configurations with the same name. Well aware of the backlash, AMD could have changed plans, saving face and bolstering brand reputation in the process. But instead, they decided to copy NVIDIA's failed homework exactly by releasing two versions of the 9060 XT. Isso aí foi uma cagada muito grande que a AMD fez. O que a AMD poderia ter feito, galera? Uma versão de 12 GB e uma versão de 16. Cara, ia quebrar as pernas da NVIDIA totalmente, velho. Totalmente. Uma versão de 12 GB ali da 9060 XT cara, não ia nem precisar existir versão de 8 GB, velho. Eles querem fazer de 8 GB para reduzir custos, mas eu acho que não vale a pena, velho. Eles perdem muito mercado. One with 8GB of VRAM and the other with 16. Now you might say, well, this isn't anything new, it's nothing unusual, we've seen this countless times before with GPUs released over the years. Many of them have had multiple VRAM configurations, and you'd be right. The problem with this defense, though, is two things. Firstly, past anti-consumer behavior doesn't somehow make it okay today. And probably more to the point, almost all examples that you can point to saw the base configurations as more than adequate for the time. And in most examples, they aged quite well because of it, which is why it was seen as more of a non-issue at the time. In the case of the 5060 Ti and 9060 XT, though, selling these GPUs at $350 and $380 US respectively in 2025 with just 8GB of VRAM is insane. It's not enough VRAM right now for a number of modern games. And o que foi que eu falei? Nos jogos novos, 8 GB de VRAM, cara, já tá pra trás. Pode ver que quem tem placa de vídeo com 8 GB de VRAM consegue jogar os jogos mais antigos, porém os jogos novos, galera, cara, tá sofrência total. And it's going to be near useless in a few years from now. The only way it'd be okay to offer two different versions under the same name in 2025 would be if the base model featured 16GB of VRAM with an optional 24 or 32GB upgrade, for example. All of that said, AMD at least paid some attention and didn't make all the same mistakes as NVIDIA, so I guess that's some progress. Whereas NVIDIA did their best to hide the 8GB 5060 Ti's from reviewers, instructing board partners not to... Verdade, galera. A NVIDIA não queria que saísse
review da RTX 5060 Ti de 8 GB. E ela acabou escondendo a placa, mas não adianta, o pessoal compra, o pessoal consegue. E olha ali, acabou instruindo os parceiros de placa. Se liga. Send out samples and then delaying the release until about a week after the 16GB cards hit shelves, AMD, upon request, provided a sample ahead of the release, so they've at least been more honest about the process. A AMD com certeza foi muito mais honesta nesse caso. E eu vou falar para vocês, galera. Eu já tive 4090, 4080 Super, 3090, 3080 Ti, já tive muita Nvidia. Cara, eu vou falar assim, no Ray Trace, em termos gerais, com o Ray Trace, todos os jogos Ray Trace, a AMD não vai ganhar com Ray Trace, mas não é todo jogo que você usa Ray Trace. Se você joga Call of Duty, mano, a AMD destrói no Call of Duty, velho. Destrói. Os FPS é muito alto, é muito FPS na sua tela. E não é só. E poder bruto, ela é muito forte. E software, driver, não tem bug. Eu tava tendo muito bug com a 4090, tô tendo bastante bug com a 2060 aqui, nesses últimos drivers, referente à gravação, velho. Pra vocês terem uma ideia, agora eu tô usando o Streamlabs pra poder gravar, porque ele fica parando a gravação conforme eu fecho uma janela, abro uma janela, tá ligado? E isso eu nunca tive com a AMD. Nunca. E ó que eu tenho PC desde 1998. Minha primeira placa de vídeo gamer foi uma Riva TNT2 lá da Nvidia. Cara, top, hein? Eu tive a CIS também, de 4 mega, 2 mega, nem lembro. Cara, isso faz muitos anos. Mas hardware já era caro naquela época, viu, galera? Não pense vocês que é de hoje. PC gamer sempre foi caro. At least with us anyway, so you have to give them some credit for that. But still, I hate that we even have an 8GB model at all. Anyway, we've talked about this at length already over the past few months, and while I could go on, let's jump into the testing to see just how compromised an 8GB version of the 9060 XT is. Starting out. Ó, Doom The Dark Ages AMD Radeon 9060 XT, mais o Ryzen 7 9800X 3D, DDR5 6000 Megatransfers, 1440p, FSR, qualidade Ultra Preset. Então na esquerda ali nós temos 8 GB, 67 FPS na média e a média da 16 GB está em 75. VRAM Age ali 9 GB 167 e ali 7 GB 863. Our 9060 XT 8GB versus 16GB comparison, we have Doom The Dark Ages, which has been tested at 1440p with FSR quality upscaling enabled using the Ultra preset. It's not the Nightmare or Ultra Nightmare preset, but the third highest preset option, simply labeled as Ultra. Here the 16GB model was 17% faster for the average frame rate with 27% greater 1% lows, so a pretty significant performance increase there, though the 8GB model was still very usable. That said though, I am testing with the 9800X3D here, using high-speed DDR5 memory, so it's an optimal configuration for testing low VRAM capacities, and I will change things up here with a few of Minha the filha other falando games que tá we've tested. chovendo. Testing with The Last of Us Part 2 at 1440p with quality FSR upscaling using the Ultra preset, we find that the 16GB model was good for 84 FPS on average in our test, which made it 22% faster than the 8GB model. Caralho, velho. Olha ali 1% low da de 8 GB, 13 FPS. Olha a de 16 GB, 71 FPS. Se essa aqui fosse de 12 GB, ao invés de 8, eu garanto pra vocês que ela não daria essa mínima aí. And a massive 37% faster for the 1% lows. But again, although the 8GB model was much slower, it was generally very usable. But as I noted when looking at the Doom results, we're actually testing a best case scenario here for the 8GB model, so let's change things up a bit. Out of interest, I dusted off my old Core i7 87. Ó, a 9060 XT com i7-8700K em 1440p, FSR qualidade Ultra Preset. Cara, com i7-8700K, hein? 100K test system, because while it's still a very powerful gaming CPU, the 8700K is limited to PCI Express 3.0, and it does use slower DDR4 memory.
both of which create a strong bottleneck Ah, ele fez isso aí para poder testar o PC Express 3.0. when running out of local video memory. Now, in this example, the 16GB model ends up being 52% faster or an 52% mais rápido que a versão de 8 GB de 16. Cara, é muito incremento devido à quantidade de VRAM, sendo que o chip é o mesmo. O chip gráfico é o mesmo, tá ligado? Só muda a quantidade de VRAM. insane 190% faster when looking at the 1% lows. Now, if we compare these 16 E olhando os mínimos, é 194% mais rápido. Ó, com o 7900X3D e o i7 8700K. Ah, caralho. 10GB card using the 9800X3D and 8700K, we see that for the most part, performance is very similar. The average frame rate is just 2% higher when using the Ryzen 7 processor, with a 15% boost to the 1% lows. Tá, então nós temos 15% em relação ao mínimo, a 1% low, usando tecnologias novas como PC Express 5.0, 4.0, eu não sei 9060 XT se ela é 4.0 ou se ela é 5.0 já, mas tem um incremento de desempenho aí, né? And this is because the GPU's compute performance is the primary bottleneck, not the CPU. Exatamente. O processador não tem o gargalo e o gargalo fica no i7. Você não pode perder essa chave, filha. Se você perder essa chave aqui, você não consegue abrir. But if we switch to the 8GB model, we see just how radically different the performance between the 9800X3D. Nossa, olha essa diferença. O 85 FPS de média com 9800X 3D e 61 com 8700K a mínima 1% low com a de 8 GB 13 FPS e 20 com 8700K. And 8700K Cara, é configurations absurdo, is, velho. Não and this is deveria ter entirely placa de down vídeo de to 8 the GB, velho. PCI interface along with the slower system memory. Because the 8GB model doesn't have enough local video memory, game assets are pushed out into the system memory, or RAM, and in order to get temporal, there, galera. the data has to Temporal. pass through the PCI Express bus and then out to the system memory via the CPU's memory controller. This creates a bandwidth problem, because whereas the local video memory, or VRAM, provides data access. Caralho, a minha câmera ela ficou na frente aí, né, ó. Deixa eu vir aqui, calma aí. Vocês veem que eu tô falando do 8700K aí, ó. Eles falar que eu não sou louco. Ele tá testando com uma tecnologia mais antiga para ver qual é o desempenho. At a rate of 320 gigabytes per second, in the case of the 9060 XT, PCI Express 3.0 times 16 is capped at just 32 gigabytes per second, which is lower than the 51 gigabytes per second theoretical memory bandwidth of dual-channel DDR4 3200. Caralho, mano. Ó, isso aqui é uma coisa interessante que ele falou aqui, ó. Que é uma largura de banda menor do que de 51 GB, que é uma DDR4 3200 de canal duplo, em dual channel. Cara, 51 GB, porra. Cara, é coisa pra caralho. E ela tá sendo mais lenta, tá ligado? Utilizando o PCI Express 3.0, que chega a atingir 32 GB por segundo. 100. Switching to PCIe 4.0 times 16 increases the bandwidth to 64 gigabytes per second. 64 GB por system segundo. memory in most instances will be the primary bottleneck. Tá, então aí no caso no PC Express 4.0 acaba se tornando a memória do sistema o gargalo por fato de limitar a velocidade. Then when using PCIe 5.0 times 16, like O what we see with the 5.0, ela é 9800X 5.0 3D, então. we end up with 128 gigabytes per second. 128 GB por segundo. De 64 para porra do PC Express 4.0 para o 5 dobrou de 64 GB por segundo para 128 GB por segundo. Cara, é absurdamente diferente, hein? E tem muito canal brasileiro aí que fala que não dá diferença o PC Express 4.0 para 5.0.
Moving on, we have Indiana Jones, Indiana and Great Jones. Circle. And in this example, we're using the very ultra Isso aqui é um jogo, eu testei aí com a placa de vídeo aqui, ó. Cara, eu fiquei abismado, porque ela tem VRAM, ela não é forte, é uma placa de vídeo para Full HD da série 20. Cara, tá rodando bem. Ela é PCI Express 3.0, ela não é 4.0, então ela vai rodar em 3.0. preset at 1440p with quality FSR upscaling. But for the 8GB model in this example, I've reduced the texture pool size to low, whereas the 16GB model can be left on the very ultra texture pool size. In short, the higher you set the texture pool size, the higher the texture cache becomes, allowing the game to load in more information Positivo, maior é o ensuring cache that de you always see texturas. the highest possible detail. Using the low settings, there are a number of instances where texture quality is noticeably worse, and you'll often notice this when looking at more distant textures. So in other words, the game Exatamente. O que ele quis dizer ali, que quanto mais memória disponível, mais você consegue enxergar lá na frente as texturas. Menos memória, ele não vai conseguir carregar, projetar o gráfico que está sendo exibido na tela para você, o que está longe, né? Vai ficar igual nos jogos antigos, que você ia andando, o mapa ia carregando, tá ligado? generally looks worse using this setting, particularly when compared to the very ultra setting used by the 16GB model. So in this example, the 8GB model is technically cheating by rendering a lower quality image, and yet despite that, it still ends up being much slower. In this test, this É, velho, olha, cara, como 8 GB de VRAM tá sendo insuficiente hoje em dia. Você pode testar o The Last of Us Parte 2 ali, igual ele testou, o Indiana Jones, Clair Obscur Expedition 33, velho. Eu vou instalar também, vou testar com essa 2060 aqui. É inacreditável, velho, que a AMD e a Nvidia continuem fazendo isso, velho. Às vezes uma pessoa vai passar despercebido e ela vai acabar comprando uma placa de vídeo de 8 GB ao invés de comprar uma placa de vídeo de 16. Ela não vai se atentar ali na quantidade de VRAM e vai acabar comprando e vai ter uma surpresa. Até hoje em dia, se você pegar uma 3080 de 12 GB, uma 3080 tem 12 GB de VRAM, cara, é suficiente. 6750 XT, tá ligado? Cara, eu tô falando isso por causa dessa 2060 de 12 GB que tá me surpreendendo até o momento. Soltei um vídeo aí dela rodando Forza Horizon 5 em Ultra 1440p, velho. Sempre acima dos 60 FPS, 75, 80, 90, às vezes chegando a bater 95 FPS. Inacreditável, mas a VRAM, o uso fica bem alto. 16GB model was 45% faster when comparing the average 45% mais rápido ao comparar com a taxa de média de quadro, 62% mais rápido So this para o very mínimo. clearly highlights how insufficient 8GB has become for modern gaming. Worse still, if we increase the Cara, é inacreditável, velho. Cara, se você coloca no alto, com a 9060 XT de 8 GB, cai pra 34 FPS, velho. 34 FPS com FSR qualidade, em 1440p. Cara, nessa 2060 tá rodando melhor, pelo fato de ter mais VRAM. texture pool size on the 8GB model, performance continues to decline. And with the high option, which is 2 steps below what the 16GB model was using, the 1% lows see a 45% performance decline from low to high. So if we compare the 8GB model using a high texture pool size with the 16GB model using very ultra, we see that the 16GB model is now Olha a diferença, velho. Olha a diferença isso aqui, galera, ó. Frame rate 33, 78, média 33, média 76, 1% low 28, 70. Consumindo aqui, ó, alocando 13 GB de VRAM. E aqui 7.993 que já deu o gargalo de VRAM. 40% faster when comparing the average frame rate and 196% faster for the 1% lows. Now in this test, we've moved a bit further into the game, and here both GPUs are using the very ultra preset with no manual changes to the settings. By the end of this test, the 16GB model was 184% faster and 206%. Cara, 184% mais rápido na média e 206% mais rápido no 1% low, velho. Absurdo, velho. Como que a AMD e a Nvidia ainda fazem coisas desse tipo, galera? Faster for the 1% lows. Basically, the 8GB model was barely usable
while the 16GB version provided a wonderful, high refresh rate experience. Just lastly, it's well worth noting that Indiana Jones includes path tracing, which can be manually enabled. Sim, o Indiana Jones é um jogo que já tem traçado de raios já... como que eu posso dizer? Incrementado, você não consegue desativar e ele já vem implantado no jogo e você abrir o jogo, ele já tá com o traçado de raios já ligado. Gigabytes of VRAM, the option doesn't even exist, so it is impossible to use. But with 16 gigabytes, the 9060 XT can enable path tracing. Aí, agora ele tá falando do rastreamento de raios lá, que é caralho, esqueci o nome daquele Ray Trace lá que você usa lá, o Patch 3, porra toda lá. Medium preset provided great results, with an average of 91 FPS in our test, so a pass for the 16GB model and a complete fail for the 8GB version. Sabe que eu não sei? Eu não sei onde tá essa sua camiseta do Void aí. Deve estar dentro do seu guarda-roupa. Next up, we'll take a quick look at Horizon Forbidden West. I'll just galera, eu vou encerrar por aqui. E aí, se a gente for ver os valores... Cadê? Porra, eu coloquei em inglês, né, velho? Por causa que o fio do microfone tá na frente do teclado, ó. 160 XT 8GB. Puta, acho que nem tem no Brasil ainda, hein? Não tem, velho. Não tem. Não tem, mas tá. Chegue na média aí de uns 2.500, 2.600 reais de 8 GB e 2.800 de 16. Cara, não compensa vocês pegarem a placa de vídeo. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Vocês viram? Rodando Indiana Jones aqui, ó. Com preset Ultra. Very Ultra Preset FSR qualidade. Eu vou usar o DLSS qualidade, mas vou usar nessa placa de vídeo aqui, ó. Eu vou abrir... Ai, caralho, tô sem Indiana Jones aqui, velho. Eu tive que desinstalar. Porra, mas eu ia mostrar pra vocês. Cara, é muita diferença que dá você ter VRAM no seu PC. É isso aí, galera. O que vocês acham? A NVIDIA e a AMD tá nem aí ligando pro consumidor, mandando plaquinha de vídeo de 8 GB de VRAM. Tem que ser 12, 16 ou 16 e 24. E aí sim, aí pra cima. Até se você for trabalhar com IA, com software de IA no seu computador de casa, quiser aprender tudo, vai utilizar muita VRAM, velho. Muita VRAM. Pra quem não sabe, eu tô fazendo umas revistas e eu tô utilizando bastante IA para gerar as imagens. E essa IA, cara, consome os 12 GB de VRAM dessa placa de vídeo aqui e consome ainda dos 32 GB de RAM, fica utilizando 28, velho. Imagina, se eu tiver uma placa de vídeo com 24 GB, já, porra, já me salvo com 20 GB como uma 7900 XT, porém tem a 9070 XT de 16 GB ou a 9070. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e cuidado na hora de comprar sua placa de vídeo. É nóis, tamo junto e valeu!